Eu tô falando isso aqui, não é Muro das Lamentações, nem o momento de violino desafinado, não é nada disso não. Eu nasci num local que carro não chegava. Nós tínhamos 3 cômodos lá. O banheiro era na beira do rio, era feito de tábua, mas não era um banheiro de madeira, era feito de tábua de resto de caixote, essas coisas. E eu morei 10 anos lá e fui muito feliz nesse local. Eu tenho boas lembranças, inclusive o Marco Antônio, essa turma que eu falei agora que antecede a rádio, já vem dessa época, né? Depois eu fui lá para a banqueta. E assim, toda essa origem de parte humilde que você fala assim, poxa, e aí? De repente, a primeira entrevista que eu fiz, Gilberto Gil, 1989, dia da Terra, teve um show na rede, né? Rede. Eu tremi igual vara verde, rapaz. O Gil segurou assim na minha mão, porque ele viu. Rapaz, nesse dia, o Gilberto Gil me faz uma pergunta lá na rádio, assim, queria que vocês me falassem o que vocês têm mais de importante aqui em Além Paraíba. Só dar galera, não te corta não, porque eu não posso deixar passar isso. Não. Aí todo mundo, a hospitalidade da cidade, e, poxa, o nosso, enfim, as pessoas, a cidade e tal. Ele falou, não, tudo bem, é isso mesmo, a cidade, né, vocês têm que valorizar. As pessoas, tem a geografia da cidade, a história da cidade, tudo muito bacana. Vocês têm uma igreja muito bonita aqui, a Matriz, né? E tal, muito bacana. Ele viu tudo e tal. Ele falou assim, mas eu vou voltar a fazer a pergunta. O que vocês têm de mais importante aqui na cidade? Deu um silêncio naquela... Você estava lá, daquela turma, o Marcão, então ficou olhando com a carinha assim de cachorro molhado para a cara do Gilberto Gil. Para esse camarada que está aqui. Mas era o Gilberto chamado Gilberto Gil, né? E o Gilberto Gil fala muito simplesmente, vocês têm um rio que passa na porta. Aliás, o rio passa nos fundos da casa de vocês. Vocês não olham para esse rio. Eu venho de uma região do Nordeste, onde é muito raro você ver uma gota de água passando no quintal de casa. Realmente. E vocês têm no quintal de casa o Rio Paraíba do Sul. Valorizem isso. Cidade que passa rio é cidade rica. É verdade. É cidade de vida. E nós estamos pobres aqui até hoje, porque as pessoas não conseguiram olhar o rio até hoje. Isso é uma crítica, tá? É crítica porque mesmo, o Rio Paraíba não tem que jogar cocô nele, não. É isso aí. O Rio Paraíba tem que ter ali... A gente tem que pegar um monte de coisa bacana que o rio nos fornece e aproveitar o rio. Esse rio é muito mais famoso que o rio a gente imagina. Principalmente os mais jovens aí ficam ligados. Mas, enfim. Não, perfeito, perfeito. É só para dar uma puxada, porque pode ser explorado, dia que eu ver uma escuna passando ali, uma É. subindo, outra descendo. As ilhas que a gente tem aqui no nosso leito aqui, sendo todas elas trabalhadas com relação a um quiosque, ali na Ilha do Lazareto, colocar ali, botar um pier bacana, entendeu? Fazer uma coisa muito mais avançada e cuidando do rio, tá? Além Paraíba não vai precisar de empresa, de indústria, de nada não. Vai precisar só do Rio Paraíba do Sul, do trem e das fazendas. Aí muda a história toda. Mas vamos lá. Não, mas olha só, explorar o rio de forma turística seria uma... É por aí. Olha só, Piracicaba, quem conhece Piracicaba sabe que tem um rio lá que o famoso Rio de Piracicaba. Tá bom, eu achava que Piracicaba era uma cidadezinha pequenininha, né? Até eu ver que a cidade era enorme, enorme mesmo. Acho que tem 600 e tralalá mil habitantes. Se eu não tô falho aqui com a minha querida memória de 51 anos, né? Mas é grande a cidade. E parte dos fundos desse rio, tem uma rua lá que é... Ah, Deus amado, é muita coisa para lembrar também. Mas tem uma rua famosa lá. Você morou lá em Piracicaba? Não, eu trabalhei lá. Na verdade, assim, eu trabalhei em muitas cidades do estado de São Paulo. Eu cheguei num período, eu fiz muita coisa lá em São Paulo também. Mas, assim, uma das coisas que eu fiz por um período relativamente curto foi representante comercial entre Minas e São Paulo. E aí eu trabalhei, por exemplo, Americana, Nova Odessa, Paulínia, Campinas, Mojimirim, Mogi Guaçu, toda essa parte eu conheci. Até aí lá para o lado de Minas Gerais, São Lourenço, aí vem também, nesse caso eu estou falando não por ordem, tá? Mas Poços de Caldas. E eu rodei bem ali, sabe? Então fazia essa transição. Pegou sul de Minas e a divisa ali com São Paulo. A divisa com São Paulo, né? E aí eu conheci muitos lugares legais ali. Americana tem um artista chamado Rodrigo José.
É mesmo? Ele canta música brega, mas ele é um Elvis Presley da música brega. Ó, que legal, rapaz. Eu vou tirar você deste lugar. Ele canta estilo Elvis Presley. Deve ser fantástico. Muito bom. Ali tem uns lugares bem legais ali. Jaguariúna tem um rodeio muito, muito forte ali. Americana tem um rodeio fantástico, fizeram uma arena ali. Então, assim, eles conseguem explorar muito isso. Mas falando de Piracicaba, eles pegaram esse rio e fizeram ali, rapaz, rua... se eu falar Rua das Pedras, eu posso estar me enganando aqui, mas é uma rua que eles têm muitos quiosques ali, eles fazem peixe, fazem um negócio, o pessoal fica ali, um calçadão, e do lado você já vê o rio ali, então é bem legal. Mas enfim, voltando aí nessa parte do Gilberto, né, que a gente estava aqui, foi bem legal. Então assim, aí que eu estava falando sobre você permitir os seus filhos, meus pais nunca interferiram nessa questão, tipo, você vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque eu já fui vendedor de picolé e salgadinho, entendeu, de rua, eu fui guarda-mirim, eu fui serralheiro, eu trabalhei na Perácio, exportadora de café, eu trabalhei na rádio, eu saí, fui vender cosmético, vendi um pouco aqui, fui vender fora, né, na época parceria com a minha irmã e meu cunhado, e aí depois eu fui trabalhar, eu tive uma lacuna, vendi livros, virei jardineiro por um período, fui vender imã de geladeira, depois eu entrei nessa empresa, comecei numa empresa lá para ser esse representante comercial. E quando você está fora, muita gente pensa que é glamour, né? Não, e o pessoal acha que também. Você faz o que puder para sobreviver, porque... Ninguém tá te vendo aqui, você tá lá fora. Quando você vem visitar aqui a família, todo mundo, pô, o Sandro Aguiar tá aí, pô, legal e tal. Mas ninguém sabe. O machado é grande, né? O machado e a árvore é grande.